Olá pessoal, chegamos agora à nossa última aula do curso de custos. Estaremos conversando um pouquinho sobre formação de preço. Tá? Bom, a formação de preço, como o nome autoexplicativo, nada mais é do que o preço que algum produto, então que algum serviço deveria ser vendido. Então é uma análise que a gente vai tentar desenvolver sobre essa relação entre o preço que eu vou vender vai ter um impacto direto na quantidade de produtos ou de serviços que serão vendidos. Se eu aumentar o preço, se eu diminuir o preço, o que deve acontecer com a quantidade de produtos vendidos? E qual seria a melhor relação para maximizar o lucro, né? Para ter um lucro, o melhor lucro possível, tá? O maior lucro possível. Okay? De forma geral, o preço de venda ele é calculado a partir do custo do produto mais uma margem. Tá? Uma margem que é aplicada sobre esse custo. Sobre essa lógica geral, a gente vai refletir em cima de três metodologias. Primeiro, a elasticidade de preço da demanda, que é uma metodologia bastante difundida, tá, pelos economistas e que tem um enfoque mais no custeio variável. Segundo ponto, que a gente vai analisar o custeio por absorção, que a gente já estudou no nosso curso. Então, estabelece o custo, aplica-se uma margem desse custo para poder formar o preço. E, por fim, o custo-alvo. Tá? Seguindo, geralmente, quando a gente aumenta o preço de um produto ou de um serviço, a consequência é uma redução no volume de quantidades vendidas. Tá? Então, essa sensibilidade que as vendas têm, as variações do preço, ou seja, o impacto que a variação no preço tem na quantidade de unidades vendidas, é que recebe o nome de elasticidade de preço-demanda. Então, para a gente lembrar, toda vez que falarmos de elasticidade de preço-demanda, estamos falando da sensibilidade das vendas em quantidade à variação do preço de venda. Tá? A demanda ela poderia ser chamada inelástica toda vez que a variação do preço tem pouco impacto ou nenhum impacto sobre o volume vendido. Isso geralmente vai ocorrer quando os benefícios que esse produto gera para o consumidor são percebidos de uma forma diferenciada, como um produto de alto valor agregado. Então, que independente do preço, o consumidor vai comprar aquele produto. Tá? Note que isso não é uma regra tão comum dentro do mercado. Aqui no Brasil, geralmente as demandas elas são mais elásticas, que é quando o preço exerce um forte efeito sobre o volume de vendas de unidades. Ok? Então, continuando. A regra geral que a gente tem que se lembrar é que quando a demanda ela é inelástica, ou seja, quando a quantidade vendida ela é menos sensível ao preço de venda, independente se você aumentar um pouco o preço ou diminuir um pouco o preço de venda unitário, o consumidor continuará comprando a mesma quantidade daquele produto. Então, o ideal é fixar maiores margens, para também se obter maiores lucros. Por outro lado, quando a demanda ela é elástica, quanto maior for o preço, menor vai ser o volume de vendas. Consequentemente, a gente pode ter um impacto muito grande no lucro. Então, se a demanda ela é elástica, nós temos que fixar menores margens. Tá? A elasticidade de preço-demanda ela vai ser então estimada da seguinte forma. Esse ED representa elasticidade, né? Preço-demanda, elasticidade de preço da demanda, ela é igual ao logaritmo natural de 1 mais a variação percentual da quantidade vendida, ou seja,
se eu estou aumentando ou diminuindo, né, a quantidade vendida, dividido pelo logaritmo natural de 1 mais a variação percentual do preço, tá? Aumentando ou diminuindo percentualmente o preço, enquanto o preço aumentou ou diminuiu percentualmente. Para que a gente entenda, vamos supor que os administradores da Nature's Garden acreditem que cada aumento de 10% do preço de seu shampoo resulte em uma redução de 15% no número de garrafas, né, de unidades, né, de shampoos vendidas. Então, cada 10% de aumento de preço gera 15% de redução de quantidade vendida. A elasticidade de preço e demanda seria, então, logaritmo natural de 1 menos a variação da quantidade, veja, 1 menos 0,15, dividido por 1 mais, que está aumentando, né, 0,1 do preço. Perdão. Teríamos então o logaritmo natural de 0,85 dividido pelo logaritmo natural de 1,1 seria igual a menos 1,71. Vamos imaginar agora que essa mesma empresa, ela, para um segundo produto seu, um sabonete, ela acredite que a quantidade vendida reduz 20% e não 15%, se o preço aumentar 10%. A elasticidade preço-demanda do sabonete seria logaritmo natural de 1 menos 0,2, né, sobre o logaritmo natural de 1 mais 0,1. Nós teríamos então menos 2,34. O preço maximizador do lucro pode ser determinado aplicando uma margem sobre o custo variável do produto. Então, veja, a gente achou a elasticidade. Deixa eu voltar aqui. Esse menos 2,34 e esse menos 1,71 não é o preço. Isso é elasticidade. Tá bom? Então, vamos lá. A partir dessa elasticidade, a gente pode identificar o preço que a gente vai vender o produto. Como, professor? Ora, eu vou buscar uma margem que seja ótima dentro dessa situação. Então, o preço ele vai ser determinado aplicando uma margem sobre esse custo variável. Lembra que nós falamos preço igual a custo mais margem? Então, a margem maximizadora ela vai ser sempre a elasticidade preço-demanda sobre 1 mais a própria elasticidade preço-demanda menos 1. Tá? Próximo aqui. A gente visualize isso, saia da fórmula e consiga ter uma melhor percepção do fato. Bom, vamos aplicar isso para os dois produtos. Então, só para a gente lembrar. Ó, o shampoo ele teve uma elasticidade de preço da demanda menos 1,71, o sabonete menos 2,34. A margem maximizadora, uma margem em valores percentuais, tá? Ela é, lembra da fórmula que eu tive agora? A elasticidade sobre a própria elasticidade mais 1, isso tudo menos 1. Então, para o caso do shampoo, menos 1,71 dividido por menos 1,71 mais 1, daria menos 0,71. E isso tudo menos 1. Então, 2,41 menos 1 é igual a 1,41 ou 141%. O sabonete, elasticidade, menos 2,34, dividido por menos 2,34 mais 1, que daria menos 1,34, e isso tudo aqui menos 1. Então, 1,75 menos 1 é igual a 0,75 ou 75%. O que a gente precisa fazer agora? Ora, o preço ele é função do que? Do custo mais a margem. Então, o custo variável unitário do produto é de R$2. A minha margem maximizadora seria de 141%. Então, 141% de 2 é 2,82. Custo mais margem igual ao preço, 4,82. Semelhantemente, faremos com o sabonete.
O custo variável unitário dele, essa informação é a informação que está sendo dada, tá? Ela não foi calculada, então o custo variável de 0,40, 40 centavos. A margem é 75% desses 40 centavos, então mais 30 centavos. E custo mais margem nos fornece o preço que maximiza o lucro, que seria para este produto, para o sabonete, 70 centavos. Tá? Algumas das características da elasticidade de preço da demanda é que, como vocês viram, considera apenas os custos variáveis. Então, essa é uma análise em que firmas onde o custo fixo seja muito maior do que o custo variável, talvez ela não seja tão útil. Além disso, os custos fixos, neste caso, eles servem apenas para uma decisão de produção ou venda do produto. Ou seja, eu não vou utilizar custo fixo para definir preço. Eu vou ver se, com o preço que eu estou estimando através deste método, né, da elasticidade de preço e demanda, quantas unidades eu conseguirei vender. E a partir daí eu tenho que ver se eu terei margem de contribuição para cobrir os custos fixos e pagar o retorno que os investidores almejam ter, né, pelo investimento que fizeram na empresa. Tá? Então o custo fixo ele é apenas como uma decisão de produção ou não do produto, mas não para formar preço. Apesar de apresentar, né, esses resultados objetivos ou resultados tão pontuais, a melhor decisão, no caso assim, quando a gente está calculando essa margem maximizadora, né, indicando talvez um aumento de preço, é não realizar o aumento de uma única vez. Então, voltando aqui, vamos imaginar que o shampoo estivesse sendo vendido a R$ 4,00, ao invés de R$ 4,82. Então a empresa fez a análise e viu que a margem, né, a margem maximizadora indicaria um preço de R$ 4,82. Nós teríamos 82 centavos de diferença no preço desse produto, preço de venda desse produto. O que se recomenda é que não faça essa alteração de 4 para 4,82, porque o comportamento de mercado não é também algo tão objetivo quanto o cálculo dessa margem. Então, o que se recomenda é que, se estava em 4, que passe para 4,10 ou para 4,20, depois para 4,30 e que vá fazendo aumentos, pequenos aumentos sucessivos até chegar a esse preço que maximiza o lucro. Ok? Essa é a recomendação que se tem quando se utiliza a metodologia de elasticidade de preço e demanda. Então vamos continuar com aquele nosso exemplo, né? Lá da Nature's Garden. Considerando então ainda que a Nature's Garden atualmente esteja vendendo sabonete por 60 centavos. Veja, a gente viu que o preço que maximiza o lucro é de 70 centavos. Então, vamos imaginar que ela estivesse vendendo não a 70, mas a 60. E ela vendeu 200 mil unidades. Teve uma receita de vendas de 120 mil, né? 200 mil vezes 0,6. O custo variável, que é 0,4 por unidade, vezes 200 mil, 80 mil, e dá mais de contribuição de 40 mil. Se tivesse um aumento de 10% do preço, que foi a análise que foi feita inicialmente, né, que para cada 10% que aumentasse de preço teria uma redução de 20% da quantidade vendida, então 10% de 0,6 é 0,06. Então o preço de venda seria 0,66. Isso ocasionaria uma perda de 20% desse total de 200 mil unidades vendidas. Então seriam vendidas apenas 160 mil.
nos daria uma receita menor, obviamente. Estamos vendendo menos unidades a um preço maior, porém ainda não atingimos o nosso preço maximizador, enfim, mas tivemos uma receita de vendas de 105 mil. O custo variável ele não se alterou. Então, 40 centavos por unidade, que nos deu um custo total de 64 mil. E a margem de contribuição aumentou em 1.000, mesmo vendendo menos unidades. Tá? Então, apenas para fins de ilustração de como que funciona a lógica da elasticidade de preço da demanda. Além disso, o segundo método seria custeio por absorção, né? A fixação de preço por custo mais margem. Então a gente vai definir o preço do produto para custeio por absorção e depois desse custo vamos adicionar uma margem. Vamos considerar aqui então o seguinte: a empresa ela gasta para produzir um produto $6, né? Nós estamos produzindo, estamos fazendo custeio para 10 mil unidades, então $6 de materiais diretos para cada produto, 4 de mão de obra direta, 3 de custos variáveis indiretos de produção e 7 de custos fixos indiretos de produção. O que é isso, professor? Bom, os custos fixos não está aqui, tá? Tá ali, ó. Os custos fixos eles totalizam 70 mil, os custos fixos totais, e foram divididos por 10 mil unidades. Nós já vimos algumas das críticas, né, referentes a esse tipo de rateio, principalmente para a definição de preço. Mas continuando. Então, ao somar 6 com 4 com 3 com 7, nós temos que o custo unitário do produto é de 20. O markup para cobrir despesas de vendas e administrativas, né, e atingir o lucro desejado é de 50% do custo que foi obtido. Então, 50% de 20, 10, o preço de venda seria 30. O grande problema é como é que eu vou definir esse 50%? Tá? Isso pode ser tanto realizado intuitivamente, como pode ser também oriundo de uma análise interna para cobertura de mercado, de despesas gerais, né, de vendas, gerar um retorno adequado, ou mesmo uma análise de mercado. Tá? Mas uma forma objetiva da gente fazer isso seria, primeiro, qual é o retorno que o proprietário da empresa, que os investidores desejam receber em média por esse investimento. Esse retorno, que a gente chama de ROI, né, é um percentual do investimento. E a ele eu vou adicionar as despesas gerais, administrativas e de venda. Então, isso daqui eu tenho que cobrir. Né? Além disso, isso daqui será dividido pelas unidades vendidas vezes o custo unitário do produto, ou seja, o custo variável total. Então, para que a gente visualize isso, ainda pegando esse nosso exemplo, vamos lá pegar, nós vimos que nós ainda não tínhamos informação de retorno, né? As despesas gerais administrativas de vendas também não foram informadas, foram vendidas 10 mil unidades a um custo unitário de 20. Então, olha aqui, o ROI informado, o retorno informado, que é pelos investidores, pelo proprietário, né, o retorno que ele deseja obter pelo seu investimento é de 20%. Então, ele pretende investir 100 mil em ativos operacionais. Vamos lá, que serão investidos 100 mil e espera-se obter um retorno de 20% sobre esses 100 mil. E esses 100 mil vão produzir aquelas 10 mil unidades por ano, a um custo de 20 por unidade. Então, nós teríamos 20%, aqui não é 10, aqui é 100 mil, tá? 20% vezes 100 mil, mais 2 vezes 10. O que é isso daqui, professor?
Ora, isso daqui são as despesas fixas que foram definidas, tá? Então, mais 60 mil. As despesas fixas, as despesas gerais administrativas de vendas, tá? Isso aqui é dividido pelo custo variável total. Serão produzidas 10 mil unidades por ano, a 20, né, de custo variável total. Então, nós teríamos 20 mil, que são os 20% dos 100 mil, mais 80 mil desse outro termo aqui. Teríamos, então, 100 mil sobre 200 mil, que daria uma margem de 50%. Então, de uma forma objetiva, a gente consegue medir essa margem. Tá? Mas pode acontecer que, por aí no mercado, vocês encontrem empresas que ainda façam isso de forma intuitiva. Então, ó, vamos olhar lá. Esse primeiro quadro aqui é que a gente viu lá atrás, que define o custo variável de cada produto. Imaginemos que, como a empresa ela vai vender, ela tem uma margem, o preço inclui o custo, mais uma margem de 50% desse custo, então o preço seria de 30. Se ele vendeu as 10 mil unidades que produziu, ele teve uma receita então de 300 mil. Como o custo de produtos vendidos é de 20 mil unidades, o custo dos produtos vendidos é de 20 por unidade, nós temos essas 10 mil unidades, então o custo variável total é de 200 mil. Isso nos dá uma margem de contribuição de 100 mil. Despesas de venda e administrativas, nós vimos que foram 2 por unidade, tá? Vezes 10 mil unidades, mais 60 mil, os 280. É a receita operacional líquida de 20 mil. Não se preocupe muito como chegamos aqui, porque isso são informações que foram dadas agora nesse exemplo. Tá? Então, a receita operacional líquida foi de 20 mil. 20 mil sobre o investimento que foi feito, que foi de 100 mil, nos dá um retorno de 20%, então satisfazendo os objetivos, né, tanto de investidores quanto da própria empresa, as necessidades da própria empresa. Ok? Quais são os problemas desse enfoque? Primeiro, a utilização de custos fixos. Tá? A gente sabe que quando estamos colocando custos fixos dentro dos produtos, nós estamos, na verdade, diferindo, né, o momento em que esses custos irão para o resultado. E isso pode ter impacto inverso, né, ao resultado, ao lucro que a empresa vai obter, frente às vendas que ela está efetivamente realizando. Além disso, o custo de absorção ele baseia-se em uma previsão de vendas. Tá? Tanto a margem quanto o custo unitário não podem ser calculados sem essa previsão. Então, se há alguma alteração da perspectiva ou do que foi, né, projetado no orçamento de vendas, isso quer dizer que esse método custeio por absorção ele pode não atender aos objetivos esperados. Ok? Então vamos agora para o nosso último método, que é o custo meta ou custo alvo. Tá? E que é talvez um dos principais métodos utilizados, porque ele parte de um princípio que é muito conhecido no meio de finanças e no mercado, que quem forma preço é o mercado. Então, o preço ele é definido pela demanda que o mercado tem àquele produto ou àquele serviço. A definição dos custos, né, ou a estimação dos custos de um produto, nada mais é do que uma informação que vai gerar uma decisão de se produzir e vender um produto ou não. Porque o preço já está definido, pelo menos uma faixa de preço já está definida lá pelo mercado. Tá? Então, o que a gente faz nesse método é
Ora, nós já temos um preço de venda estabelecido e sabemos qual lucro desejamos obter. Então a empresa precisa saber qual o custo máximo que a gente pode ter, então, qual o custo alvo que a empresa deve ter para que a gente possa comercializar esse produto, tá bom? E caso esse custo ele seja excedido, o projeto deve ser revisado ou abortado. Geralmente, a maior parte da definição dos custos de um produto é feito antes de se começar a produzir esse produto, ainda na sua fase de projeto. Quando eu estou projetando como que eu vou produzir, que materiais, que equipamentos, quanto de mão de obra eu precisaria utilizar, quanto tempo eu consigo elaborar esses produtos. Bom, após todos esses fatores estarem estabelecidos, o que se pode reduzir de custo é realmente muito inferior à situação anterior. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse caso, ora, o preço já está definido, foi definido pelo mercado, eu sei qual lucro eu quero obter. E o preço menos o lucro vai me informar o custo-alvo, tá? Ou o custo-meta. A vantagem, ou as vantagens de se utilizar o custo-alvo, é que as empresas exercem menor influência sobre o preço do que imaginam. Como a gente estava falando antes, se a empresa ela tem um produto, ela está trazendo um produto que vai entrar para concorrer com outros produtos já estabelecidos no mercado, o mercado já tem um preço definido para isso. E a empresa, se ela quiser estabelecer um preço muito diferente, ela pode ter muitas dificuldades nesse sentido. Tá? E além disso, a maior parte do custo de um produto, como nós falamos antes, é determinado no estágio do projeto. Quando a empresa já adquiriu e desenvolveu as instalações para a produção, essa flexibilidade para redução de custos realmente é menor. Bom, encerramos então agora o nosso curso de contabilidade de custos. Recomendo que vocês leiam, tá? O apêndice A do livro de contabilidade gerencial dos professores Garrison, Noreen e Brewer, que trata sobre esse assunto e traz maiores exemplos. Ok? Bons estudos, até mais.